Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e esta é a nossa terceira aula do curso HTML5 e CSS. Bom, se você assistiu às duas primeiras aulas do curso, você percebeu que nós introduzimos ao conceito do que é HTML e conhecemos algumas tags, né? Então a gente conheceu a tag de parágrafo e também conhecemos as tags de título, que vão do H1 até H6, ok? Muito bem, hoje nós vamos entender como funciona a construção de listas dentro do HTML, para que possamos elencar tópicos ou uma lista de alguns objetos, enfim, o que a gente quiser definir dentro de uma lista a gente pode construir com o HTML. Nós iremos dividir em duas formas, tá? As listas ordenadas, que são numeradas ou organizadas pelas letras do alfabeto, ou ainda organizadas pelos algarismos romanos, e as listas desordenadas, que são organizadas por pontos ou quadradinhos, alguns símbolos diferentes, tá bom? A gente vai ver esses símbolos na prática daqui a pouquinho. Legal. Então, para começar, eu vou apagar aqui o que a gente fez até então, certo? Só vou deixar aqui o body vazio, que a gente vai fazer toda essa construção dentro do corpo do nosso documento. E vamos começar então pelas listas ordenadas, certo? A tag de construção de lista ordenada é a tag chamada OL, que em inglês significa Order List, ou lista ordenada, certo? Então é uma tag OL, e dentro da tag OL vem as tags LI, né, que são as tags de lista, né, que seria List Item, né, item de lista. Então, construo aqui um LI, e dentro do LI eu coloco lá o que eu quiser colocar dentro dessa minha lista, né? Então, por exemplo, se fosse uma lista de supermercado, eu poderia colocar arroz, e aqui embaixo construiria um outro LI feijão, feijão, mais um LI macarrão, outro LI óleo, e assim por diante, quantos eu quisesse. Vou colocar mais um aqui, item açúcar, certo? Então aqui eu finalizo a minha lista de itens do supermercado. Vamos ver então como ficou isso lá no browser. Então aqui abrindo a minha página do navegador, eu vejo aqui atualizando, olha só. Ele me exibe a lista ordenada, organizada por números, de 1 a 5. Se eu adicionar mais um item, ele vai ser o item 6 da lista e assim por diante, tá bom? Então essa é a ideia da gente colocar os itens de lista, tá? E olha que interessante, eu posso mudar o símbolo que é exibido, né? Então a gente tem aqui as listas numeradas, mas eu posso mudar essa organização por letras, por exemplo. Basta eu adicionar um atributo dentro da tag OL. Esse atributo se chama type, né? Então eu fui lá na tag OL, adicionei um atributo type. Lembrando que o atributo ele tem o nome do atributo, geralmente ele tem dessa forma, né? O nome do atributo, o sinal de igual, e aí eu abro aspas. E aí dentro das aspas eu coloco o valor desse atributo. No caso eu vou colocar aqui... Percebe, antes de eu colocar o valor, você percebe que ele consegue mostrar para mim quais são as formas como ele ordena, né? Então, por padrão, é esse número 1 aqui, tá? Que é pela ordem numerada que já está. Então, a gente não precisa nem colocar, na verdade. Só você colocar OL, ele já identifica que o padrão de ordenação é esse type 1. Mas eu poderia colocar aqui por letras minúsculas, letra A. E aí ele modifica todos para as letras do alfabeto em minúsculo. Posso também colocar a letra A em maiúsculo. E aí, também, vendo lá, atualizando a página, ele faz essa alteração para letras maiúsculas. Posso ainda modificar para algarismos romanos, colocando o símbolo I, né, em minúsculo. E aí, ele também vai exibir para mim aqui em ordem de algarismos romanos, em minúsculo, e também posso colocá-los em maiúsculo, né? Que geralmente é o correto, né? O ideal é a gente colocar em maiúsculo os algarismos romanos. Então, salvo aqui, vejo aqui, atualizo, né? Vejo aqui agora como que ficou a organização dos elementos pelos algarismos romanos maiúsculos. Muito bem, pessoal. Esta, então, foi a lista ordenada, ok?
Vamos conhecer agora um outro padrão de lista, que é a lista desordenada. E aí, olha que interessante. A lista desordenada é muito parecida com a lista ordenada. A diferença é, vou até apagar aqui o type, deixar só assim. A diferença é a tag container aqui, né? Então a lista ordenada é OL e a lista desordenada é UL. Então eu troco aqui de OL para UL. E agora eu tenho uma unordered list, né? Uma lista desordenada. Eu mantive os mesmos itens e aqui dentro permanece também os LIs, porque são list items, né? São itens de lista. E eu mudei somente a UL. Perceba o que vai acontecer agora. Por padrão, eles são organizados, porém de forma desordenada, né? Não tem aqui, eu não sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo, apesar dele estar definido aqui, né? Está organizado como uma estrutura de tópicos. E aí a gente pode mudar também esse símbolo, adicionando um type aqui também. E o type aqui são algumas opções um pouquinho diferentes, tá? Então eu tenho aqui o circle, que é essa opção, e aí ele coloca umas bolinhas sem o preenchimento, né, preto, então só as bolinhas. Há também o square, que são quadrados, são os quadradinhos na cor preta, e também há o disk. Esse disk é o padrão, é o que já vem quando você cria a lista desordenada. Então a bolinha é preta, tá? Então se você não inserir o type disk, por padrão ele já vai assumir que a primeira opção é o disk. Legal, galera? Então a ideia dessas tags é construir listas. Então você pode construir listas para adicionar a ordem de alguns elementos. Você pode colocar uma lista de tópicos, de itens, né, como a gente fez aqui de supermercado e assim por diante. Há uma infinidade de opções aí para a gente adicionar dentro de uma lista, ok? Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre as tags do HTML e entenderemos alguns usos para as listas também, tá? Principalmente a lista desordenada, ok? E aí a gente vai conhecer também como construir links, adicionar imagens. Então a gente tem muita coisa ainda para ver nesse curso, ok, pessoal? Galera, então é isso. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com as pessoas que você gosta. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.